A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago.
A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima.
No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima.
À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé,
estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. A imagem é um card institucional que anuncia a 68ª sessão de julgamento do TRE Roraima. No lado esquerdo, sobre fundo branco com formas geométricas, aparece o texto em azul, 68ª sessão de julgamento, com a palavra julgamento destacada em um retângulo azul. Abaixo, ícones ilustram a data 10 de setembro de 2025, a transmissão ao vivo, e o horário 11 horas. No rodapé, estão o logotipo do tribunal e a bandeira de Roraima. À direita, em moldura azul, há uma fotografia aérea do mirante de Leusa Loz, destacado ao entardecer à beira do Parque do Lago. Declaro aberta O plenário do a tribunal 68ª aparece em sessão, com ordinária magistrados à mesa, púlpito ao do Tribunal centro, Regional público nas Eleitoral cadeiras Ordinário, vermelhas, intérprete de realizada Libras nesta no data, canto dia da 10 de tela. setembro de 2025. Como de praxe, não havendo qualquer objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Indago se há algum processo em mesa. Não havendo, À distância, passamos à pauta. vemos o Solicito desembargador ao pregão do centro, primeiro item. e o secretário ao lado, Recurso ambos eleitoral vestem número togas pretas. 0600-397, dígito 13. Relatora, juíza Joana Sarmento de Matos. Recorrente, Fagner de Mato Gomes. Advogados do recorrente, Samuel Almeida Costa, Eric Feijó Mendes. Recorrido, Roberto da Rocha Silva. Advogado do recorrido, Raimundo Aparecido Pereira da Silva. Passo a palavra. Nós vamos ter sustentação oral pelo recorrente e pelo recorrido, né? Eu passo a palavra à eminente relatora. Lê atentamente as informações à sua frente. A mesa semicircular ocupar quase toda a frente do plenário, as paredes laterais brancas e algumas enormes janelas ao fundo iluminam o local. Ao fundo da sala um enorme quadro branco e em cada lado uma bandeira, a do Estado e a do Brasil. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wagner A juíza Matos Joana Gomes, Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Eleições municipais de 2024, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral de São Luís julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral, determinando a cassação do diploma e declarando inelegível o réu pelo prazo de 8 anos. A ação eleitoral foi proposta por Roberto da Rocha Silva Curió, também candidato ao cargo de vereador no pleito eleitoral de 2024.
Na inicial, o investigante alega a ocorrência de vários ilícitos eleitorais, narra que, no dia 5 de outubro de 2024, véspera do pleito, a Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, DELECOR, cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do investigado, resultando na apreensão de quantias em espécie e celulares. Juntou aos autos o auto de prisão em flagrante de Wagner de Matos Gomes, autuado pela prática do tipo penal descrito no artigo 299 do Código Eleitoral. Tais irregularidades, caso comprovadas, configurariam captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. Nesse sentido, ao fim, requereu que a ação fosse julgada procedente para decretar a inelegibilidade, cassação do diploma e aplicação de multa ao investigado. Em contestação, o demandado pugnou pela ausência de ilícito eleitoral e requereu a improcedência. Termo de audiência realizado em 9/12 de 2024, pela defesa houve a oitiva na condição de informantes de Knaip Aires Francisco e Stephanie Barbosa dos Santos. Na decisão do ID 63-79-764, há o deferimento para a juntada de documentos do APF e do inquérito policial. Encerrada a fase de dilação probatória, foram apresentadas as alegações finais das partes. A sentença de piso reconheceu a prática da captação ilícita. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta com detalhes em vermelho. Gravidade suficiente para comprometer. Observa atentamente para o lado enquanto o microfone está posicionado à sua frente, com a bandeira de Roraima ao fundo e o intérprete de Libras na tela. Específica para a AIGE. Destacou que mensagens eletrônicas verificadas em dispositivos apreendidos confirmaram diálogos relacionados à compra de voto, que houve apreensão de dinheiro em espécie na residência do investigado, bem como lista de eleitores, o que comprovam a prática das condutas descritas no artigo 41A da Lei 9.504/97. Pontuou que transferências bancárias via Pix, mensagens extraídas do celular do réu revelaram diversas transferências diretas para eleitores, demonstrando nas transcrições um valor de no mínimo R$ 200 por voto. Reconheceu fatos concretos como a manipulação. Lê atentamente as informações à sua frente. Do eleitorado e conexão com o resultado eleitoral. Na peça recursal, o recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de reconhecer a improcedência da AIGE. No mérito, afirma a inexistência de prática de condutas ilícitas em apertada papéis, microfones e outros objetos sobre a mesa. Em contrarrazões, o recorrido reitera os argumentos da peça vestibular no sentido de que as práticas descritas justificam, no seu entender, as condenações impostas e a manutenção da sentença impugnada. A Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Passo a palavra ao advogado da parte recorrente para a sua sustentação oral. Fala o desembargador do centro da mesa. O advogado encaminha-se para a tribuna à frente da mesa principal. Organiza os papéis à sua frente. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes julgadores, outro representante do Ministério Público do Estatuto Eleitoral, ilustres colegas da advocacia. Ajusta o microfone da mesa a seu Ilustres rosto. colegas da advocacia, serventuários do Poder Judiciário, senhoras e senhores. Permitam-me começar lembrando de uma frase do ilustre advogado Sobral Pinto. O advogado, homem de pele parda, barba rala e cabelo curto escuro, veste toga preta e realiza sustentação oral em pé. Ele lê atentamente as folhas que segura, posicionado diante do púlpito transparente com o microfone ajustado à sua altura. Ao fundo, aparecem cadeiras vermelhas ocupadas e pessoas acompanhando a sessão. No canto inferior direito, o intérprete de Libras traduz a fala. O diploma de vereador, sob a alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Não se trata de qualquer diploma. Wagner foi eleito com 323 votos, número suficiente para garantir sua cadeira no Legislativo Municipal, ficando o autor da AIGE, o Roberto Curió, com 299 votos, primeiro suplente. A sentença, portanto, não é neutra. Se mantida, transfere o mandato diretamente ao suplente que ajuizou a ação, invalidando a escolha soberana de centenas de eleitores.
A sentença de primeiro grau apoiou-se em 3 pilares: mensagens de WhatsApp, dinheiro, espécie e documentos Leia atentamente as apreendidos. informações à sua frente. Essas conversas do WhatsApp, elas não trouxeram qualquer comprovação de que não passaram de meras conjecturas, meras conversas. Não há, no flagrante, a comprovação da materialidade das condutas lá mencionadas. Não há gravações. E, acima de tudo, não há testemunhas. Excelências, estamos num caso onde a preocupação da defesa foi muito maior na produção de provas do que da própria acusação. O autor da AIGE não trouxe uma testemunha idônea capaz de confirmar a sua versão, a sua aventura jurídica que ele propôs para ver a sua eleição desrespeitando a vontade soberana do povo. Aqui, mencionada a apreensão de dinheiro em espécie na residência do recorrente, R$ 1.700, de um empresário que lida no interior do Estado com várias atividades. Valor absolutamente O compatível advogado, com de as pele suas parda e atividades. cabelo curto, realiza Ademais, sustentação oral no púlpito enquanto PIX, o público que acompanha foi a sessão. comprovado, efetivamente realizado, no valor de R$ 1.400 para Stephanie, ouvida como testemunha neste procedimento, confirmou tratar-se de recebimento de salário, pois é funcionária do recorrente. Pessoas que teriam recebido pagamento na sua estadia, o senhor Knaip Aires. De fato, ele informou, Fagner é um amigo de longa data, eu estava lá no município, ele sequer vota no domicílio eleitoral. Excelências, tudo isso está sobejamente comprovado nos autos. A prova testemunhal não deixa dúvidas de que as informações contidas na inicial e tomadas como verdade absoluta não devem prosperar. Aqui, digno de nota, o EP final 61, já mencionado em memoriais, também mencionado nas alegações, traz informação de Igor Servalo, que passou à autoridade policial de que foi procurado pelo autor dessa AIGE, aqui recorrido, para que gravasse um vídeo confessando que Fagner teria comprado seu voto, o que não o fez mesmo sob coação. Procedimento esse ainda sob investigação. Leia atentamente as informações à sua frente. Digno de nota ainda que o APF, juntado nos autos como prova cabal e irrefutável da verdade aqui defendida pelo recorrido, sequer resultou em uma denúncia. Quando remetido ao Ministério Público, foi solicitado diligências adicionais. Hoje, temos uma proposta de acordo de não persecução penal que certamente não será aceita, flagrante a inocência do recorrente acerca dessas imputações. Leia atentamente as informações à sua frente. Vou além. O artigo 22, 16 da Lei Complementar 64 de 90, aponta que é necessário, para que o abuso de poder econômico seja configurado, a gravidade das circunstâncias. Essa gravidade deve ser demonstrada e nunca presumida. Aqui, nem na inicial, nem nos pareceres do Ministério Público, nem na sentença recorrida, encontram-se informações acerca de quantos eleitores teriam sido atingidos, qual o impacto disso no resultado das eleições, nem tampouco a abrangência desse esquema. Excelências, na prática, não houve comprovação, apenas conjecturas. Leia atentamente as informações à sua Saliento. frente. O estándar probatório para o oferecimento de uma relógio denúncia regressivo marca é 5 absolutamente minutos. distinto daquele necessário para uma condenação. A jurisprudência do TSE reitera isso, de forma que as provas para uma cassação devem ser robustas, claras e irrefutáveis. Somente o auto de prisão em flagrante, somente a busca e apreensão realizada, somente prints de WhatsApp, não serviriam sequer para uma condenação na esfera penal. Imagina para a cassação e uma punição que se estenderá por 8 anos de inelegibilidade do recorrente. Leia atentamente as informações Aqui, à sua frente. Trago também o precedente do nosso Tribunal Regional Eleitoral de 2020, onde, diante de situação semelhante, o então candidato James Moreira de Almeida, por mais que tivesse sido reconhecido a existência de dinheiro
de listas e de supostos pagamentos, a sentença reformada por este tribunal aponta: não restou configurada a prática de abuso de poder econômico ou captação ilícita de sufrágio em razão da ausência de comprovação de entrega a eleitores de vantagens patrimoniais ou de outra natureza, em benefício das candidaturas ou com fim de obtenção de votos. É a mesma lógica que se requer a aplicação para o caso em tela. Por mais razão ainda para o caso em tela, pois, igualmente carente de testemunhos, igualmente ausente a individualização de eleitores e igualmente nula a demonstração concreta de gravidade. Organiza os papéis à sua frente. Caminhando para o encerramento, trago trecho dos memoriais já juntados nos autos. A sentença recorrida baseou-se em conjecturas, ignorando depoimentos e provas apresentadas pela defesa. Não há comprovação de compra de votos ou abuso O relógio de poder regressivo econômico. marca 3 minutos. Motivo pelo qual pede-se respeitosamente o provimento deste recurso eleitoral, para julgar improcedente a AGE, preservando o diploma e mantendo do recorrente, que recebeu 323 votos, expressão legítima da vontade popular em São Luís do Anauá. Encerro retomando a lição do mestre Albert Pike, quando ensinava que a dúvida é o primeiro passo rumo à verdade, pois nos obriga a refletir e buscar a luz em meio às trevas da incerteza. Assim também deve ser aqui. Diante de dúvidas, diante da falta de prova robusta, diante da ausência de gravidade comprovada, o caminho é apenas um: reformar a sentença e respeitar a soberania popular expressa nas urnas. O advogado reúne seus papéis da tribuna Passa e a sai. palavra ao advogado da parte recorrida para sua sustentação oral. Fala pelo o tempo de 10 desembargador minutos. do centro da mesa. O advogado encaminha-se para a tribuna à frente da mesa principal. Organiza os papéis à sua frente. Ajusta o microfone da mesa a seu rosto. Excelentíssimo desembargador Mozarito Cavalcante, presidente O da advogado, homem de pele parda, Excelentíssimo cabelo curto desembargador grisalho e Gerson expressão Nascimento, firme, vice-presidente veste toga desta preta corte, com gola vermelha. excelentíssima senhora relatora, Joana Ele está em Sarmento, pé atrás do relatora púlpito deste processo, transparente, falando ao na microfone e pessoa de quem gesticulando cumprimento o levemente demais com as membros mãos. desta corte. Ao fundo, Ilustre aparecem representante do cadeiras Ministério vermelhas e Público, algumas pessoas nobres colegas acompanhando a sessão. advogados, servidores deste tribunal e sociedade em geral. Excelências, permitam iniciar essa sustentação com as célebres palavras de Rui Barbosa. Lê atentamente Abre as aspas. informações à sua De frente. tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Excelências, essas palavras ecoam com força neste processo, que revela a tentativa deliberada de corromper a vontade do eleitor, de prostituir o voto. O advogado, manipular de o pele processo parda e eleitoral, cabelo grisalho curto, fala ao tratando microfone a no cidadania púlpito como diante do mera público nas mercadoria. cadeiras vermelhas. Excelências, as provas trazidas aos autos foram produzidas pela Polícia Federal com autorização judicial e validadas pela Justiça Eleitoral. Para recordar, no dia 3/10/2024, a Polícia Federal apreende o celular de Valdênia, esposa de Faguinho. Com autorização judicial, consegue ter acesso ao conteúdo das mensagens e entende que era preciso apurar. Consegue autorização judicial e, no dia 5/10, em busca e apreensão na casa de Fagner, encontra valor em espécie guardados no armário, junto com título de eleitores, cópia de eleitores, e decide pela prisão de Fagner em flagrante. Apreende o celular de Fagner e o tablet da filha. Organiza os papéis à sua frente. O Excelência, relógio eu peço regressivo vênia marca para 8 minutos. ler alguns trechos indecorosos, por sinal, das conversas entre Fagner e a esposa. No dia 30/9, em áudio transcrito pela Polícia Federal, uma mensagem enviada por Fagner à esposa diz: amor, passa no Igo e dá uma BU para ele e para a vozinha dele. Lê atentamente as informações à Mais sua adiante, frente. abre aspas, dá 200 para cada um, que é para alegrar, que é para despesas. Nesse áudio ele responde uma pergunta de Valdênia:
sobre o grojo e o filho. Ele responde, dá 200, que é para alegrar. No dia 1º/10, excelências, continua, ele diz, abre aspas, passa na Andressa, do Sidney, irmã da Andréia, e dá R$300 para ela. Mais adiante, ele, amor, leva R$900 no hotel para pagar a diária do Knaip, Knaip que foi mencionado pelo meu colega que antecedeu, Knaip, funcionário do Detran, estava, segundo ele, de férias na casa de Fagner. Como a casa começou a encher muito de pessoas que vinham de outra cidade para votar, o Knaip se ofereceu para ficar no hotel. Então, ele já estava ali organizando uma meca, a casa de Fagner. O advogado, de pele parda e cabelo grisalho curto, fala ao microfone no púlpito diante do público nas cadeiras vermelhas. Mais adiante, excelências, ele manda uma mensagem, um áudio transcrito. Amor, passa na RAI e pega um negocinho, aliás, paga um negocinho, uma belzinha para ela de 300. Então, você vê 200, 300. Ainda no dia 1º, ele manda uma lista, com o nome Lista da Leila, e diz, pode empurrar esse dinheiro todinho na Leila, isso é voto seguro. E fala, vai lá rapidinho, esse pessoal é boca de urna, antes que alguém chegue lá. É uma mercadoria. Mais na frente ele diz, dá um negocinho para a Rayana, uma belzinha. Mais outra mensagem, excelências. O Geraldo da Carne de Sol também, aquele safado, pediu uma BU. Mais adiante, excelências. A Rayana e o pessoal de Rorenópolis arrumar um combustível e um negocinho para eles. O pessoal aqui pode ser muitas pessoas, excelência. Então ele diz, olha, arruma um combustível e um negocinho. O negocinho, entenda-se, boca de urna. Lê atentamente as informações à sua Abre frente. aspas, mais outra mensagem. A dona Carminha arrumou mais um voto para a gente. Ops, 2 votos. De uma amiga que mora no Roxinho, do Mucajaí. A dona Luísa, ela só quer a gasolina para vir votar. Já fui lá deixar o dinheirinho para ela. Excelências, também foi apreendido o celular O relógio regressivo de marca Fagner 5 e lá minutos. consta diversas mensagens. Eu trago aqui apenas uma intrigante. Fagner, quando ele conversa com terceiros, ele sempre faz visualização única, mas a mensagem do interlocutor ficou. Por nome de Genilson, ele diz, fiz um recorte, mas eu só vou, Faguinho, se manda 2 passagens, a minha de ida e a da minha mulher, ida e vinda. Na sequência, envia o CPF com a descrição, chave Pix, O advogado, Genilson Ferreira de pele Carvalho. parda e cabelo grisalho curto, Momentos fala ao depois, microfone no púlpito diante do público nas Ele cadeiras está vermelhas. nos autos, ele responde, chegou, Faguinho, chegou, amanhã, na hora que eu chegar, eu te aviso, tá bom? Vou sair cedo. Aqui, certamente, ele comprovou que o Pix chegou, e aí disse que ia chegar cedo lá. Também foi apreendido o tablet da filha de Faguinho, Beatriz, também fazia parte dos pagamentos. E aqui ela conversa, está nos autos, ela conversa com uma amiga por nome de Grazi. E a Grazi sugere que precisa de uma passagem, uma carona. E Beatriz retrunca na mensagem. Aqui, mensagem escrita. Entre aspas. Passagem, Grazi? Ele não vai dar, não. Ele já deu a BU de vocês. Excelência, BU aqui é um termo comum, boca de urna. Não tem o que discutir. Lê atentamente as informações à Excelência, sua frente. diante desses diálogos tão repugnantes e nojentos, não há como relativizar. Quem compra voto não merece mandato. O voto não tem valor. Entendeu? Aliás, voto não tem preço, voto tem valor. O colega que me antecedeu, ele menciona que o depoimento de Stephanie e Knaip, ambos foram como informantes. Stephanie ficou nervosa, disse que era funcionária, mas não conseguiu comprovar nenhum contrato, nenhuma carteira de trabalho. Os PIX que ela apresentou como recebimento eram PIX de valores alternados, em meses sem recorrência, O relógio regressivo e ficou marca demonstrado 15 que ela minutos. realmente não tinha vínculo nenhum, não soube responder uma pergunta sobre relação de trabalho. Excelência, eu peço venha aqui para ler um trecho da sentença de 1º grau. O réu, em momento algum, no processo, ele refuta cabalmente as provas, ele procura ficar na órbita, né? Ele não procura desconstruir O as advogado, de pele Trago parda o e trecho, cabelo abre aspas. grisalho curto, fala ao O silêncio microfone do no réu púlpito em diante do relação a essas público nas mensagens é cadeiras vermelhas. significativo. Ele opta por desviar o foco da acusação
para aspectos periféricos ou tentar desqualificar as provas com argumentos genéricos, mas em nenhum momento apresenta uma versão crível para as conversas extraídas dos dispositivos apreendidos. Essa estratégia de ignorar o cerne das provas apresentadas pelo autor da ação, as mensagens que detalham a logística do esquema, não só compromete a defesa, como também reforça a consistência das acusações. Excelência, nas suas defesas, ele apresentou que ali era brincadeira de família, esse termo BU é para eleição, é um termo comum, mas a gente sabe que ali era crime. Procurou-se ali e conseguiu desequilibrar o pleito. A diferença foi de 24 votos. Só nesse contexto de mensagens, a gente esperaria esses 24 votos, para ter uma ideia do quão grave foi naquela situação. Leia atentamente as informações à sua frente. Ao manter essa sentença, senhores, esta corte mostra que o voto não tem preço, tem valor, que a democracia não se curva ao poder econômico e que a virtude e a honra ainda encontram guarida na justiça eleitoral. Eu tenho certeza, se o Rui Barbosa estivesse vivo hoje, sairia daqui orgulhoso, porque o homem precisa ter orgulho, precisa ter honestidade, não se pode abdicar disso, excelências. Por todas essas razões, excelências, pede-se o desenvolvimento do recurso com a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público O Eleitoral. advogado reúne seus papéis da tribuna Obrigado, e sai. Excelência. Gostaria de iniciar cumprimentando, na pessoa de Vossa Excelência, todos os magistrados presentes aqui e também os que estão por videoconferência. O juiz sentado ao lado direito da mesa tem pele clara, cabelo curto grisalho e veste toga preta com detalhes em vermelho. Ele fala ao microfone com expressão séria, diante de um notebook e copo de água sobre a mesa. Pelo meu colega, pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, queria só fazer umas rápidas considerações. De início, me parece que a gravidade dos fatos não é nem sequer contestada de forma mais profunda pelo recorrente. É um município com um colégio eleitoral pequeno, é um cargo de vereador que tem uma votação um tanto menor, né? São poucos votos que fazem uma diferença entre ser eleito ou não ser. As informações à sua e frente. Ficou demonstrado que a conduta em questão afetava múltiplos eleitores. Então, isso me parece que a questão da gravidade em si, do potencial para afetar o resultado do pleito, não está propriamente em discussão. Pelo menos para mim pareceu claro. O que se discute, a meu ver, de forma mais detalhada é a questão Leia atentamente as da informações valoração à da sua prova, frente. né? A prova apresentada, se ela seria suficiente ou não para haver a condenação. E aí o recorrente fez diversas considerações, cotejou inclusive com o processo criminal, mas nesse ponto eu gostaria de fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, Leia atentamente as o critério informações à sua do frente. processo penal, naturalmente, ele é mais rigoroso do que o do processo civil. Ainda que seja um processo civil que tenha uma natureza sancionatória, mas no processo criminal, em tese, está se discutindo a liberdade do investigado, do acusado, e, portanto, se requer um juízo de certeza muito mais sólido para condenar do que em um processo civil, como é o presente caso, né? Até porque no direito eleitoral a gente está tratando dos interesses individuais dos candidatos, mas também no interesse da coletividade de ser administrada por representantes rígidos e idôneos, né? Então, os padrões necessários não são os mesmos. Mas eu queria também lembrar que mesmo no processo penal, o juiz sentado ao lado direito da mesa tem pele clara, cabelo curto grisalho e veste toga preta com detalhes em vermelho. Ele fala ao microfone com expressão séria, diante de um notebook e copo de água sobre a mesa. Possível de se fazer, né? Mas um conjunto de provas circunstanciais que apontam de forma coerente na mesma direção já é suficiente para a condenação, inclusive criminal. Então, feitas essas considerações, me parece que, neste caso aqui, estão presentes, sim, provas suficientes para a condenação, porque nós temos Leia atentamente as informações dinheiro à sua frente. apreendido, listas de eleitores, conversas cuja autenticidade não foi negada, né? E temos ainda títulos de eleitores, cópias de títulos de eleitores apreendidos. Então, há um conjunto probatório robusto, né? Apontando no mesmo sentido.
questiona-se que o autor da ação estaria agindo por interesse próprio. Leia atentamente as Claro que está informações agindo à por sua interesse frente. próprio, é evidente que sim. No entanto, a prova produzida foi produzida pelo poder público, pela autoridade policial. Então, não vem ao caso se algum particular iria ou não iria gravar um depoimento dizendo alguma coisa. Da mesma forma, as supostas testemunhas, que não são testemunhas, são informantes, Leia atentamente as informações por mais que elas à tenham sua apresentado frente. sua versão e que se o nobre magistrado de primeiro grau não restou convencido, eu também não restei. Porque, no fim das contas, se elas confessassem os fatos, elas estariam confessando o crime. Então, é natural que o seu depoimento, elas têm até o direito, né, de exercer o silêncio, porque se elas estão sendo ouvidas e o dever de dizer a verdade implica na confissão de crime, ela não é obrigada a cumprir com esse dever. Então, não me parece que as versões apresentadas pela senhora Stephanie e pelo senhor Knaip sejam dignas, pelo menos a meu juízo, de uma grande força de persuasão, de convicção em relação às versões apresentadas por esses senhores. Feitas essas considerações, o Ministério Público Eleitoral... O juiz sentado ao lado entende direito que da está mesa tem pele suficientemente clara, provada cabelo a curto conduta, grisalho está e veste provada toga preta a com detalhes em vermelho. gravidade e a aptidão Ele fala para ao microfone com influir expressão no séria, pleito do diante de um resultado e, notebook portanto, e copo de água sobre a entende que o mesa. recurso merece conhecimento, porque preenchidos os requisitos legais, mas no mérito deve ser desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. É o parecer, senhor presidente. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta. Leia atentamente as informações à sua frente. Quarta Zona Eleitoral de São Luís do Anauá, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta por Roberto da Rocha Silva Curió. O investigado foi eleito ao cargo de vereador no município de São Luís pelo Partido Progressistas, na eleição municipal de 2024. O autor também foi candidato ao cargo de vereador e é o atual primeiro suplente do partido, conforme se apresenta na inicial. O magistrado Acó entendeu que o acervo probatório dos autos foi suficiente para comprovar o cometimento do ilícito em questão, a justificar a condenação do investigado às penas de cassação do diploma e decretação de sua inelegibilidade pelo período de 8 anos. De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Os fatos versam sobre a suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, consistente na concessão de vantagem em troca de voto, realizada pelo investigado. Segundo os fatos expostos na inicial, no dia 5 de outubro de 2024, sábado, véspera da eleição, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Fagner, que resultou na sua prisão em flagrante. Na ocasião, foi encontrado dinheiro em espécie, cópia de título eleitoral e verificadas mensagens eletrônicas do investigado relacionadas ao suposto esquema de compra de votos. O recorrente sustenta que não ofereceu vantagens a eleitores em troca de votos e que não há provas robustas para justificar a sua condenação. Pois bem, para a procedência da AGE é indispensável que se demonstre 1. A prática dos atos abusivos, 2. A gravidade das condutas, 3. A existência de nexo de causalidade com a candidatura do investigado. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. 90. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta. Leia atentamente as informações à sua frente. Condenação imposta ao recorrente, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024. Foram acostados aos autos provas documentais e testemunhais, bem como cópias do processo IP 0600-396-28-2024 e do APF 0600-384-14. Passo pelo exame da moldura fático-probatório. Inicialmente, convém destacar a respeito da possibilidade de utilização de prova emprestada em feitos eleitorais.
assente entendimento de que é possível o uso de elementos probatórios oriundos dos procedimentos investigatórios, desde que seja observado o contraditório no feito em que as provas serão aproveitadas. Nesse sentido, eu transcrevo um julgado, que é exatamente em matéria eleitoral, o aproveitamento dessas provas. Que eu vou me abster de fazer a leitura integral, porque vai constar do voto. Na espécie, o investigado intimado na decisão 6379-769, que deferiu o compartilhamento das provas, manteve-se silente. Depreende-se que foi assegurada à parte a oportunidade de contraditar a prova documental oriunda do IP 0600-393-28 de 2024 e do APF 0600-384-14 de 2024, nos quais é investigado pela eventual prática de crimes pelos mesmos fatos versados na AGE. Com efeito, as provas obtidas pela Polícia Federal, tais como mensagens de texto extraídas de dispositivos móveis, contextualizadas e autorizadas no curso do processo, a cópia do título eleitoral do eleitor Jesse da Silva Júnior, 005651702607 e os valores em espécie apreendidos na residência do réu são devidamente admitidas na situação em apreço. Do caso concreto, constata-se que, uma vez obtida a autorização judicial para o acesso ao celular de Valdênia, esposa de Wagner, foram verificadas evidências de ilícito em comento, informação da Polícia Judiciária nos autos do IP. Nesse sentido, até fiz transcrever no voto trechos dos diálogos encontrados, né? No dia 30/9/2024, consta, Fagner relata a Valdênia sobre a necessidade. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta. Lê atentamente as informações à sua frente. Minutos depois, Valdênia enviou áudio para Fagner, dizendo: a Estefânia mandou mensagem dizendo que esqueceram de fazer o Pix dela. Em resposta, Wagner disse: pede o Pix então, faltou ela. Fala para a Bia fazer para ela. Ato contínuo, Valdênia pergunta o valor para Wagner, o qual respondeu, 1.400. No mesmo dia, Wagner enviou áudio para Valdênia. Amor, passa no Igor e dá uma BU para ele e para a vozinha dele. Na sequência, Valdênia perguntou para Wagner sobre Grojo e filho, o qual respondeu, dá 200 para cada um, que é para alegrar, que é para despesa. No dia 1/10/2024, Fagner enviou áudios para Valdênia solicitando a ela que fizesse os pagamentos para pessoas que estão lhe cobrando dinheiro em troca de votos. A exemplo das falas: passa na Andressa, do Sidney, irmão da Andréia, e dá R$300 para ela, para levar para ela, aí Andressa, e outra pessoa não identificada, Buzinha, amor, leva R$600 no hotel para pagar a diária do Knipe. Amor, passa na RAI e paga um negocinho, uma buzinha para ela, 300. Diz que o John vai dar seu voto e diz que pode pagar para 2. Aí, no dia 1/10, também, um pouco mais tarde, Valdênia enviou para Wagner áudio. São quantas pessoas mesmo? Em resposta, Wagner encaminhou uma lista com nomes referentes à lista de Leila. E, na sequência, disse, entre aspas, né, pode empurrar esse dinheiro todinho na Leila. Isso é voto seguro. Organiza os papéis à sua frente. Assim, foi deflagrada a operação da Polícia Federal no dia 5 de outubro de 2024, um dia antes do pleito, sábado, por meio de autorização do juízo da Zona Eleitoral, juízo do Núcleo de Garantias do TRE, nos autos 0600-383-29. No relatório, a autoridade policial registrou que foi apreendido o celular de Fagner, cópias de títulos de eleitores e a quantia de R$ 1.700, materiais esses encontrados no local.
Nessa seara, A Fagner, juíza Joana considerando os Sarmento de fortes Matos indícios aparece da prática sentada de no lado crimes esquerdo da de mesa compra da de sessão. votos, foi autuado Ela em tem pele flagrante clara, delito. cabelo longo e escuro, Em e veste continuidade, toga preta. as Lê atentamente as investigações informações relatam à que no sua aparelho frente. celular apreendido foram encontradas conversas em aplicativos de mensagens que indicam o envolvimento de Wagner no crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Da informação, né, no IP, extrai-se. Segue-se abaixo a transcrição de mensagem de áudio enviada por Fagner a Genilson. Não, pois é, Faguinho, mas tem que mandar o dinheiro para mim. Dá 2 passagens de ida e vinda, porque, tipo assim, eu estou indo para voltar no domingo. Tipo assim, eu quero que quando chegar, aí tu vai lá onde eu vou estar. Tu chega lá para nós conversar. Porque, tipo assim, como vai ser o dia da votação? Vai ser muito corrido, entendeu? Eu só quero voltar e, se tiver chance de eu vir embora no dia da votação, eu já venho embora, entendeu? Eu não quero estar te incomodando, entendeu? Para esse tipo assim. E ainda em outro trecho, as transcrições das mensagens de áudio da possível eleitora encaminhada por Daiane a Fagner. Negócio, irmã Daiana, a Lúcia já falou desse homem aí, mas ele disse que só uma pessoa da família que ganha. Eu falei, rapaz, eu não estou ganhando nada não, só quem ganhou foi ela, a Rosa e o Genilson que ganhou o pneu da moto. Eu estou precisando fazer 3 exames, que aí em São Luís é tudo pago. 3 exames vai dar R$400, vai dar 300 e pouco. R$400. Aí eu queria, né, vendo se me ajudava nessa força. Aí, tipo assim, sábado tivesse como ajeitar, sabe? Uma amiga estava sem querer, que é o pessoal dá, porque está falando de outro dia com o Genilson, que eu não confio na mão dele, porque ele pode estar ganhando dinheiro nas nossas costas. Aí eu vou votar nos outros, vou dar meu voto para os outros, sendo que eu não estou sendo beneficiada em nada. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro, e veste toga preta. Lê atentamente as informações à sua frente. Qual exame que ela quer marcar? Eu posso marcar para ela. Que exame é esse? De fato, mensagens eletrônicas, seja no dispositivo da senhora Valdênia, seja no dispositivo do seu Fagner, sinalizam a captação ilícita de sufrágio por meio do oferecimento de promessa, dinheiro ou qualquer outra vantagem com o intuito de obter votos. No que se refere à captação ilícita de sufrágio, o TSE consolidou o posicionamento no sentido de que a configuração da prática demanda atenção de alguns requisitos. A. Capitulação expressa da conduta no tipo descrito no artigo 41A da Lei 9.504. B. Realização de conduta no período eleitoral. C. Prática de conduta com especial fim de agir, consubstanciado na vontade de obter votos do eleitor ou de grupo determinado ou determinável. D. Existência de conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerando a severa penalidade de cassação do registro e do diploma, conforme constou num julgado que eu transcrevo. Na matéria probatória, o contexto revela de maneira indubitável que o ora recorrente incidiu na prática de captação ilícita de sufrágio, pois presente todos os elementos necessários para a tipificação em tela. Oferecer vantagem com específico dolo, exigindo a caracterização do tipo obtenção de voto em contrapartida da benesse então oferecida. Os depoimentos dos informantes, arrolados pela defesa, Knaipe Aires Francisco, que tem relação de amizade com Wagner, e Stephanie Barbosa dos Santos, que tem condição, entre aspas, de empregada de Wagner, mostraram-se insuficientes para infirmar a conclusão pela captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico promovida pelo recorrente durante a campanha eleitoral de 2024. A alegação de que
Stephanie e Knaip não são eleitores no município de São Luís, Anauá, não retira a atenção de que foi encontrado na residência do investigado o título eleitoral de Gessi da Silva Júnior, conforme... A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta. Lê atentamente as informações à sua frente. 0600-384-14-2024, junto com dinheiro em espécie. De start, a prova testemunhal trazida à baila pela defesa não afasta fortes provas documentais presentes no inquérito e no APF já constante do voto. Constata-se um conjunto probatório convincente da prática de ilícito de captação indevida de sufrágio. A esse propósito, cito trecho algumas mensagens transcritas da conversa entre Fagner e sua esposa, no dia 1º de outubro de 2024, conforme IP. Vai lá rapidinho, esse pessoal é boca de urna, antes que alguém chegue lá. Dá um negocinho para a Rayana, uma buzinha, só uma para ela. O Geraldo, da carne de sol, também. Aquele safado pediu uma buzinha. A Rayana e o pessoal de Rorainópolis arrumar um combustível, um negocinho para eles. A dona Carminha arrumou mais 2 votos para a gente. Arrumou mais um voto para a gente. Ops, 2 votos. De uma amiga que mora em Roxinho, no Mucajaí, a dona Luísa. Ela só quer gasolina para vir votar. Já fui lá deixar o dinheirinho para ela. Dessa forma, vê-se que todos os elementos para a configuração de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico foram comprovadas nos autos. Deveras, a sentença de 1º grau deve ser mantida. No que respeita especificamente ao abuso do poder econômico, notadamente em relação à gravidade, o juiz ACO concluiu presentes os elementos em fatos concretos. 1. Emprego excessivo de recursos patrimoniais, transferências financeiras e valores em espécies utilizados para a compra de votos. 2. Natureza dos recursos privados. Recursos privados empregados de maneiras ilícita para fins eleitorais. 3. Nota de gravidade. O impacto direto das práticas sobre o resultado do pleito e a exploração da vulnerabilidade socioeconômica do eleitor comprova sua relevância e gravidade. 4. Igualdade de chances. A desigualdade gerada pelas práticas do réu comprometeu a competitividade justa entre candidatos. 5. Legitimidade das eleições. Manipulação da vontade popular fere, em essência, o processo democrático. O abuso do poder econômico encontra-se, ao meu sentir, consubstanciado no artigo 22, caput, inciso 14 e 16 da Lei Complementar 64/90. Nos termos do precedente do TSE, para se caracterizar o abuso, impõe-se a comprovação de forma segura da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, aspecto qualitativo e de sua significativa repercussão, a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, aspecto quantitativo, AGE 060-177905. Admite-se ainda o exame da diferença de votos como elemento complementar para a formação do juízo de gravidade, conforme julgado. A resolução do TSE 23735, de 27 de fevereiro de 2024, que se aplica às eleições de 2024, foi aprovada especificamente para a regulamentação de ilícitos eleitorais nesse ponto. Artigo 7º. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Na gravidade mencionada no caput serão avaliados aspectos qualitativos relacionados à reprovabilidade da conduta e os quantitativos, referentes à sua repercussão no contexto específico da eleição. Ora, sob o ângulo qualitativo, as condutas consideradas reprováveis restaram comprovadas. A juíza Joana Sarmento de Matos aparece sentada no lado esquerdo da mesa da sessão. Ela tem pele clara, cabelo longo e escuro e veste toga preta. Lê atentamente as informações à sua frente. Influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral.
É relevante ainda a diminuta diferença de votos entre o réu, 323, e o autor, 299, aqui considerado o elemento complementar do ilícito, observando que o município de São Luís da Nauá possui um pequeno colégio eleitoral. Portanto, todos esses elementos demonstram a denominada prova robusta dos ilícitos praticados pelo investigado, consistente na captação ilícita do sufrágio e no abuso do poder econômico, a ponto de ferir a normalidade, a legitimidade do pleito e contaminar de modo irreversível a regularidade do processo eleitoral. Com relação ao acréscimo da determinação de destinação de votos, acerca da destinação dos votos, sigo a compreensão do TSE quanto à nulidade de todos os votos, ter efeito automático da decisão de procedência da ação de cassação de registro, diploma ou mandato decorrente de ilícitos eleitorais, independentemente de pedido expresso. Nesse sentido, os votos obtidos pelo candidato sob o sistema proporcional devem ser considerados nulos para todos os fins. Via de consequência, deve ser realizado o recálculo do quociente eleitoral. Do exposto, conheço do recurso, nego o provimento, mantendo a sentença. Mantenho a sanção de inelegibilidade para a eleição que se realizar nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2024 e adiciono a determinação que seja realizado o recálculo do quociente eleitoral partidário e dos votos recebidos pelo investigado sejam anulados para todos os fins, por força do artigo 10.1-A da Resolução TSE 23.735/2024. Como voto. Em discussão, o voto da eminente relatora, que nega provimento ao recurso. Fala o desembargador do SEM. Não havendo quem queira discutir, passo a colher os votos. Desembargador Jesus do Nascimento. Bom dia a todos. Acho que o doutor tem sua imagem projetada no quadro branco ao fundo. É um senhor de pele parda, cabelo curto, usa um terno cinza escuro e está em um ambiente particular. Os horários também deixaram claro, sanando qualquer dúvida, né? Acompanhe o voto da relatora. Juiz Fernando Pinheiro. Bom dia a todos. Também participa remoto, terno cinza, gravata vermelha. Juiz Renato Albuquerque. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais colegas. Voto irretocável da nobre relatora. Também participa remoto, terno e gravata preta, óculos discreto. Cláudio Belmino. Senhor presidente, eu vou pedir vistas. Perfeitamente. Fica suspenso o julgamento com vista dos autos ao juiz Cláudio Belmino. Solicito o pregão do próximo item. Prestação de contas 0600. O secretário sentado ao lado do desembargador ao centro faz a leitura. Jesus Rodrigues do Nascimento. Requerentes: Partido Socialista Brasileiro, Gesanias de Lima Matias, Francisco de Assis Rodrigues. Advogados requerentes: Tassiano Ferreira de Souza. Passa a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu vou pedir o adiamento desse processo, a próxima sessão. O doutor tem sua imagem projetada no quadro branco ao fundo. É um senhor de pele parda, cabelo curto, usa um terno cinza escuro e está em um ambiente particular. Questão de enfermidade, não fui ontem à sessão criminal, não fui hoje ao TRE, então vou pedir o adiamento para a próxima sessão. Pois não, recurso adiado por solicitação do eminente relator. Vencida a pauta, faculta a palavra para comunicações. Aproveitando a oportunidade, eu já informei no grupo, agora informo aqui presencialmente, ainda que online, que nós vamos realizar no próximo mês, de 29 de outubro a 1º de novembro, o 57º Corelb, que é o encontro de corregedores eleitorais de todo o país. Vai ser feito aqui em Roraima. Eu já tive o primeiro, após a minha posse como corregedor, lá em Foz do Iguaçu. Teve um segundo em Gravatá, Pernambuco, e esse terceiro tinha que ser na região norte, porque vão alternando regiões. E Roraima tinha sido o último estado a realizar qualquer evento,
né, O doutor tem sua imagem projetada Então, no quadro nós tínhamos que branco ao aceitar, fundo. aceitamos, né, É um senhor de com a pele ajuda parda, do nosso cabelo presidente, curto, né, usa Mozarildo, um terno estava cinza escuro e está em um ambiente né, particular. esforço para realizar esse evento, né? Ele vai ser todo realizado lá no Ecotel, né? A abertura do evento vai ser no Teatro Escola, né? Que o teatro realmente já vai ter, o próprio teatro, ele vai ter um evento já programado, uma peça já agendada há muito tempo. Nós vamos fazer a abertura no Teatro Escola, estamos envidando todos os esforços, né? Com instituições, parceiros, né? Para realizar o evento. Convido a todos, né? Do TRE, todos os colegas, né? E vai ser um evento marcante, com certeza, né? Depois, me disseram mais de 20 anos, né, que o Roraima, né, não faz nenhum evento do Corelb, né, e vamos fazer esse. Né, mais uma vez, né, agradecendo o apoio do nosso presidente. Tá? Obrigado. Desembargador Gesso, de fato, dentro das possibilidades... O desembargador Mozarildo Monteiro Cavalcante, de pele clara, cabelo grisalho ainda curto e óculos, palavra, aparece de toga falando ao microfone, não havendo mais com quem queira expressão fazer séria uso da e palavra, atenta. eu agradeço a presença de todos, convoco-os para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de setembro, na modalidade virtual, e declaro encerrada a presente sessão. A imagem exibe o card final da transmissão da sessão de julgamento do TRE Roraima. À esquerda, em fundo branco com formas geométricas, aparece o texto Sessão de julgamento do TRE e fim de transmissão. À direita, há uma fotografia do Mirante de Leusa Loz ao entardecer, destacando sua torre vertical às margens do parque e espelho d'água.